Olá, pessoal! Eu sou a professora Girlane Silva, sou negra e hoje estou vestindo blusa branca e calça jeans. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós falaremos sobre estar naqueles dias, bem de Chico, maré vermelha. Vocês conhecem algum desses termos? Então já sabem do que vamos falar, né? Pois é, o papo de hoje é sobre menstruação. Fakes e fatos sobre esse período tão importante na vida da mulher. Viva o ciclo menstrual! Me contem uma coisa, vocês já assistiram a algum comercial de absorvente íntimo? Deem uma olhada. Eles sempre mostram mulheres plenas e felizes durante o seu período menstrual, não é mesmo? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Olhem esses apelidos: dinossaurinhos no útero, menstruação, Chico, aqueles dias. Mas, gente, será que a menstruação é mesmo esse monstro que pintam por aí? Bem, fato é que a menstruação ainda é tabu. Tanto é que muitos nem a chamam pelo nome correto. Além disso, em muitas tradições, ela é considerada como algo sagrado, proibido e até sujo. Deem uma olhada nesses relatos de jovens de várias partes do mundo sobre a primeira menstruação. No Brasil, por exemplo, todos os membros da família precisam saber que a menina virou mocinha. Já engana, gente, né? É necessário engolir um ovo inteiro, sem mastigar. Dentre outros relatos chocantes, né? E vocês sabiam que muitas mulheres sequer têm o acesso a um absorvente íntimo? Pois é, no Brasil são 1 a cada 4 mulheres e na Índia, né, chega a ser basicamente metade das mulheres sem esse acesso. Assistam ao documentário Absorvendo o Tabu para ficar por dentro dessa história. Tabu ou não, a menstruação é um dos principais fenômenos pelos quais o organismo feminino começa a passar a partir da puberdade. Porém, vai além de compor a lista de transformações referentes a esse período. As ações hormonais decorrentes da primeira menstruação contribuirão para o desenvolvimento das demais características relacionadas ao potencial sexual e reprodutivo da mulher. Mas o que seria, de fato, a menstruação? Bem, para a gente entender a menstruação, é preciso rever alguns conceitos do sistema reprodutor feminino. Deem uma olhada no slide. Internamente, ele vai ser formado pelos ovários, pelas tubas uterinas, pelo útero e pela vagina. A mucosa uterina é chamada de endométrio e a menstruação nada mais é do que a descamação cíclica do endométrio, caracterizada por um sangramento que pode durar normalmente de 3 a 7 dias. A menstruação ocorre mensalmente, normalmente, né? E é uma das fases do ciclo reprodutivo da mulher. A primeira menstruação é chamada de menarca e ela marca o início da fase fértil da mulher, que se inicia na puberdade por volta dos 11 aos 15 anos de idade, variando de mulher para mulher. Já a última é a menopausa e ela encerra o ciclo reprodutivo da mulher. Bem, a verdade é que a menstruação é a primeira fase do ciclo menstrual, que consiste em alterações fisiológicas que acontecem em mulheres férteis com o intuito de prepará-las para a reprodução. O ciclo menstrual normalmente dura 28 dias, podendo variar, né, de 25 a 35 dias, a depender de mulheres que tenham ciclos mais curtos ou mais longos. Ele se inicia no primeiro dia da menstruação e se encerra pouco antes da próxima menstruação. E como vocês podem ver no slide, é dividido em 3 fases: fase lútea, fase folicular e fase ovulatória, que vão variar de acordo com as alterações hormonais sofridas pelo organismo feminino ao longo do mês. Vamos conhecer cada uma dessas fases. A primeira fase é a fase folicular, que começa no primeiro dia da menstruação e dura aproximadamente 14 dias, a depender do ciclo, variando de 9 a 23 dias.
Essa fase recebe esse nome porque os folículos ovarianos estão em processo de desenvolvimento. Deem uma olhada na primeira figura do slide. O folículo ovariano é um envoltório de célula que contém no seu interior o ovócito, que a gente comumente chama de óvulo. Durante a menstruação, o organismo secreta o hormônio folículo estimulante, FSH, que vai avisar ao ovário para ele separar um óvulo para ser liberado, né? E aí, esses folículos começam a se desenvolver e à medida que eles se desenvolvem, eles vão secretar, produzir um hormônio, o estrogênio. Esse estrogênio, ele age no útero, fazendo com que ele reconstrua aquela camada que foi descamada durante a menstruação. E sabe para que ele faz isso? Para preparar esse útero para que ele esteja pleno e próspero para receber uma possível gravidez. Uma condição que pode alterar a fase folicular é a síndrome do ovário policístico. Vocês já conhecem essa síndrome? Ela é muito comum e atinge milhares de mulheres. Consiste em alterações hormonais que podem ser em decorrência, por exemplo, de um aumento de produção de testosterona, que faz com que o desenvolvimento desses folículos seja desordenado. E aí eles acabam se acumulando dentro dos ovários e impedidos, né? Eles não conseguem liberar o óvulo. Dentre os sintomas, né, estão a menstruação irregular, acne, surgimento de pelos em lugares inusitados e pode levar, inclusive, à infertilidade. Então, meninas, se vocês têm algum desses sintomas, procure um ginecologista. A fase seguinte é a fase ovulatória e ela consiste na liberação do óvulo maduro, o qual segue para as tubas uterinas e se encaminha para o útero. Esse processo consiste na ovulação. O dia da ovulação varia conforme a duração do ciclo. Em ciclos de 28 dias, que são os mais comuns, ela vai ocorrer, né, no 14º dia do ciclo, mais ou menos aí na metade, né, do ciclo menstrual. Durante esse processo, né, o alto nível de estrogênio vai fazer com que o organismo libere um outro hormônio, o hormônio luteinizante, LH. E é ele quem vai selecionar o óvulo mais maduro para ser liberado, para sair do ovário. Gente, essa é a fase mais fértil do ciclo menstrual, né? E ela traz alterações de comportamento, como aumento no ânimo e aumento da libido. Alguns contraceptivos orais, como esse que eu estou mostrando para vocês, que é a base de estrogênio e progesterona, inibem a ovulação, né? E eles fazem isso porque eles impedem a produção dos hormônios FSH e LH, que a gente viu ainda agora que são importantes para que ocorra a ovulação. Porém, meninas, fiquem atentas. Esse método não tem 100% de eficácia e é importante, né, que a pílula seja tomada regularmente, respeitando inclusive os horários. A terceira e última fase é a fase lútea, que começa com a formação do corpo lúteo, que é uma estrutura formada a partir do folículo que liberou o óvulo. Ele compreende o período desde a ovulação, né, até pouco antes da próxima menstruação. Durante esse período, o corpo lúteo vai secretar hormônios, né, como a estrogênio e principalmente a progesterona, né? E essas alterações hormonais estão relacionadas aos sintomas pré-menstruais, como dor de cabeça, acne, inchaço, dor nos seios. Portanto, TPM não tem nada de frescura. Em geral, a fase lútea dura em torno de 12 a 16 dias, né? E caso ocorra uma gravidez, a progesterona dá todo o suporte, né, para que essa célula ovo, esse zigoto, se implante no útero, já que o útero vai estar passando pelo que a gente chama de fase secretora, produzindo substâncias que ajudam, auxiliam nessa fixação. Caso esse óvulo não seja fecundado,
esse corpo lúteo vai se desfazer e o nível desses hormônios produzido por ele vai diminuir, né? E o útero vai se encaminhar para a próxima menstruação, dando entrada no próximo ciclo menstrual. Bem, agora olhem essa imagem. Alguma de vocês se identifica? São as cólicas menstruais. Um terror, não é mesmo? Mas o que é uma cólica menstrual? É uma dor pélvica que é provocada pela liberação de prostaglandina, uma substância que age fazendo com que o útero se contraia para eliminar a menstruação, né? Outros fatores envolvidos que podem gerar cólica são condições como má formação uterina, miomas e até mesmo o endométrio, que é um crescimento anormal do endométrio, né, fora do revestimento uterino. Para saber dicas, né, como se livrar das cólicas, é só dar uma olhada no link que está aparecendo aí na telinha de vocês. Bem, a gente viu que o ciclo menstrual é composto por 3 fases: fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. Mas aí, professora, como é que eu posso saber em qual fase do ciclo menstrual eu estou? Bem, para isso existe o calendário menstrual, que é um método utilizado para prever possíveis datas. Para isso é necessário saber de quantos dias é o ciclo da mulher, né? E eu já vou avisando por aqui que em ciclos irregulares, isso se torna um pouco mais difícil. Vamos lá. Bárbara menstruou no dia 6 de março. Qual é a data provável, né, do início do próximo ciclo, considerando que Bárbara tenha um ciclo de 28 dias? Bem, o ciclo menstrual se inicia no primeiro dia da menstruação e borra não conta, eu estou falando do sangramento mesmo. Então, se ela tem um ciclo de 28 dias, basta contar 28 dias a partir do início da menstruação e a gente tem aí uma data provável de 3 de abril. Agora, qual seria uma data provável para a ovulação de Bárbara? Num ciclo de 28 dias, a ovulação ocorre mais ou menos na metade, no 14º dia. A gente conta 14 dias a partir do início do ciclo e a gente tem uma data provável aí de 19 de março. Porém, meninas, isso é só uma estimativa. Na verdade, o óvulo pode estar ali uns 3 dias antes e 3 dias depois. Então, essas datas vão variar de 16 a 22 de abril. Isso faz com que a tabelinha, o calendário, não seja um método contraceptível viável. Ele só dá uma estimativa. E como eu sei que vocês são mulheres da era digital, né? Existem aplicativos que fazem esse trabalho pela gente. Dê uma olhada aí no Meu Calendário, que é um aplicativo gratuito e te fornece informações sobre o seu ciclo menstrual, te lembra de tomar a pílula, tá? Então, se vocês quiserem saber como baixar esse aplicativo, só mirar para o QR Code que está aparecendo na sua telinha. Pessoal, vocês estão vendo como a menstruação não é nenhum monstro? É só um processo fisiológico, né? Daí vem a importância da gente conhecer os processos que acontecem no nosso corpo, porque só assim a gente passa a tratá-los como algo natural. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês aproveitem as dicas, né? E que sempre que acharem necessário, procurem um médico para ver a saúde de vocês. A nossa aula está ficando por aqui. Se cuidem e até a próxima!